Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, minha querida irmã, você que tem me acompanhado nessa jornada missionária, mais uma vez continue dando o joinha, acionando o sininho, compartilhando, fazendo sempre isso. O YouTube reconhece a importância desta missão e envia para mais e mais pessoas. Na 31ª semana do tempo comum, no dia em que a igreja celebra a dedicação da Basílica de Latrão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Estava próximo a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas, derrubou as mesas dos cambistas e disse aos que vendiam pombas: Tirai isto daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí esse templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram necessários para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, é uma das passagens muito interessantes. Eu fico aqui imaginando eu e você aprontando, né? Aprontando, porque nós aprontamos, né? E Jesus nos olhando e fazendo, tecendo um chicote, trançando umas cordas de couro, trançando, tecendo, olhando para mim, olhando para você. E a gente aprontando. Foi exatamente e deve ser assim que nós devemos nos perceber, que quando utilizamos da nossa fé para escandalizar, quando utilizamos da nossa fé para tirar outra pessoa do foco de Deus, é um abuso com a casa, com o templo de Deus, que em primeiro lugar é você. Você é morada de Deus, é templo do Espírito Santo de Deus. Mas Jesus estava mostrando para aquele povo todo, e aqui mais uma vez eu me permito imaginar a confusão que foi, o fuzuê que foi. Jesus, depois que teceu a corda de couro de camelo, forte, né? Ele começou a chicotear, derrubar as barracas dos cambistas, espalhar os bois. Era criança gritando, era mulher correndo, era boi dando coice para cá, coice para lá. A confusão estava armada. A confusão estava armada. E muitas vezes nosso Senhor precisa derrubar as nossas bancas. Nosso Senhor precisa dar uma chicotada em nós, em mim, em você, para que nós possamos, de fato,
observar o que nós estamos fazendo com a nossa espiritualidade, o que nós estamos fazendo. Ultimamente eu tenho recebido algumas pessoas que estão numa crise pessoal diante do quadro que nós estamos vivendo na nossa sociedade, uma radicalidade extrema nos dois lados. Interessante que eu tenho visto que os dois lados, mas olha, me desculpe uma dentro, talvez eu nunca tenha falado isto, gravado isso, né? Falado aqui com vocês que têm me acompanhado, mas eu fico olhando esse povo, nossos irmãos bolsonaristas e nossos irmãos petistas, eu fico olhando o seguinte, não me pergunta por que que eu entrei nisso aqui, porque eu comecei a lembrar de algumas coisas, mas eu quero dar só uma luzinha aqui. Eu fico olhando, imaginando essas pessoas, assim também como eu vejo essas pessoas que torcem para o time A, time B, escola de samba A, escola de samba B. Eu fico imaginando essas pessoas se elas tivessem a radicalidade que elas têm para as coisas do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja bem, veja bem, as pessoas saem de casa, foi um tempo aí de chuva, de muito frio, saía de casa, ia enrolada com a bandeira, com as suas roupas da pátria, né? E outros vestidos de vermelho. E aí? Eu fico me perguntando o seguinte: já imaginou se todos nós, patriotas de outros partidos, seja lá o que for, tivéssemos essa radicalidade com as coisas do nosso Senhor Jesus Cristo, tanto os católicos quanto os irmãos protestantes? Imagina se nós todos tivéssemos essa radicalidade, essa força, essa força de sair de casa, de gritar, de pegar na bandeira, a bandeira de Cristo, a bandeira do apostolado, e irmos com força, defendendo a nossa fé, defendendo a nossa verdade. Então, veja bem, essa confusão que nós estamos vendo, porque não sou eu que estou vendo, todos nós estamos vendo, essa confusão. Eu fico imaginando esse templo do Espírito Santo de Deus nessa confusão toda e nós esquecendo de amar. Nós estamos tão radicais politicamente, de toda a extremidade, extremo dos dois lados, que estamos esquecendo do fundamental, amar. Por isso esse evangelho de hoje me chama muita atenção, me chama muita atenção. À primeira vista que nós olhamos para esse fato, a gente diz assim: isso não combina com Jesus, né? Isso não combina com nosso Senhor, né? Mas temos, porém, que, que, que olhar para a radicalidade de Jesus. Cheguei ao ponto que eu queria. Jesus foi radical no amor ao Pai. Quando ele chicoteava, é porque estavam fazendo bagunça na casa do Pai. Às vezes, nós estamos fazendo bagunça na igreja e colocando a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo dentro de um partido político. A igreja está entrando, entre aspas, ou estamos colocando a igreja dentro de um partido político. Aqui está um grande problema. E eu não estou aqui, amados irmãos, partidário de um lado nem do outro. Eu estou apenas sinalizando que nós estamos entrando numa área muito perigosa, onde a extremidade ou o ser extremo
tem tido um outro foco que não seja o amor e a misericórdia. É nisso que nós acreditamos. E aqui vai dizer o seguinte: quando Jesus disse que ia destruir aquele templo em 3 dias, reconstruiria, e alguém dizer, mas foram tantos anos para construir esse templo e tu vai destruir em 3 vezes, em 3 dias vai reerguer? E Jesus falava do templo, que é o seu corpo. Então nós precisamos entrar nesse templo. Nós precisamos reconstruir esse templo. Nós precisamos renovar nosso Senhor em nós. Renovarmos a alegria de servir a Jesus, tão somente nosso Senhor. Acreditarmos que Deus, que se permite isso ou aquilo, porque Deus tem um propósito e nós queremos acreditar que tudo está nas mãos de Deus. Então, amado filho, querida filha, respeitemos a igreja, respeitemos a nossa fé, respeitemos os nossos sacerdotes, respeitemos os nossos bispos, amemos profundamente o Santo Padre o Papa, que nós possamos hoje, nessa radicalidade evangélica, essa radicalidade do Santo Evangelho, possamos viver a nossa fé sem perder o sentido real da nossa fé. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário, que a Santíssima Virgem Maria, Rainha do Clero, nos ajude a ter a casa para cuidarmos dos sacerdotes. Nós fazemos esse apelo à intercessão da Virgem Maria. São José, esposo da Virgem, nos dê a fidelidade, a radicalidade de servirmos com radicalidade ao nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.